E a Secretaria Estadual de Saúde confirmou a segunda morte por leishmaniose no estado. É a primeira, inclusive, na região noroeste. A vítima é um morador de Castilho. Deixa eu chamar agora o Lucas Piccolo, que ao vivo tem as informações. Lucas, o que se sabe já sobre esta morte? Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, foram divulgadas pouquíssimas informações sobre essa morte. O que a gente sabe até o momento é que a vítima era uma mulher que morava, então, na cidade de Castilho. A idade dela e o bairro onde ela morava não foram divulgados. Esse é o segundo caso, então, confirmado, a segunda morte confirmada no estado de São Paulo em 2024. A primeira na região oeste paulista, na cidade de Presidente Epitácio. Ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são 20 casos confirmados de leishmaniose visceral em humanos nesse ano de 2024. Desses 20 casos, Rodolfo, 18 deles são nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Na região de Araçatuba, então, são 9 casos confirmados em 8 cidades diferentes. No município de Penápolis foram 2 casos confirmados em 2024 e nas outras 7 cidades, então, um caso por município. Municípios de Braúna, Castilho, que inclusive foi a cidade que registrou, infelizmente, essa morte recentemente, Guararapes, Lavínia, Mirandópolis, Sudmenuce e Valparaíso, todas essas 7 cidades com apenas um caso confirmado. Na região de Rio Preto, foram 4 casos em 4 cidades diferentes, um caso no município de São José do Rio Preto, um em Votuporanga, Fernandópolis e Santa Albertina também. E na região de Prudente, onde também foi registrada uma morte, essa outra morte aqui na nossa região, foi na região de Presidente Prudente, foram 5 casos em 4 cidades. Em Presidente Epitácio foram 2 casos confirmados, um deles também resultou na morte aí de uma pessoa. Em Dracena, Bastos e Rancharia, mais um caso aí em cada um desses municípios. Ou seja, dos 20 casos, 18 são aqui nas regiões oeste e noroeste paulista. Os outros 2 casos são nas cidades de Bauru e também em Tupã. Ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde, no ano passado foram registrados 67 casos de leishmaniose visceral em humanos e 7 deles foram nas regiões oeste e noroeste. 2 casos em Araçatuba, 2 em Votuporanga, 1 em Dracena, 1 em Buritama e 1 em Alto Alegre. De todos esses casos, 8 resultaram aí em mortes. Ou seja, infelizmente é uma realidade, um problema sério que a nossa região vem enfrentando aqui, né, na questão da leishmaniose visceral. E nós vamos conversar agora, inclusive, com a doutora Heloísa, ela que é médica infectologista. Nós estamos aqui na Vigilância Epidemiológica de Araçatuba, vai nos dar todos os detalhes desse problema gravíssimo, né, que vem se popularizando, infelizmente, vem sonhando uma tendência aqui na nossa região, né, doutora? Primeiramente, bom dia. Queria que você começasse explicando, então, o que é a leishmaniose visceral. Bom dia. A leishmaniose é uma doença infecciosa, né? Ela é transmitida, então, por um mosquito, o mosquito palha, que também tem o nome de birigui, e daí a nossa prevalência aqui, né, isso chama atenção, é um quadro arrastado, então, em geral, um quadro prolongado, e tende a vir aí, então, o paciente tende a apresentar febre, uma febre que dura, aí, às vezes, por semanas, meses, perda de peso, fraqueza, então é um quadro que tende a ser bastante prolongado. Certo. Em quais situações a leishmaniose visceral ela pode ser considerado um quadro grave, doutora? Em geral, ele se torna grave a partir do momento em que esse quadro tende a se arrastar e então o paciente não tem o diagnóstico precoce. Então, o quadro vai se arrastando e o paciente vai apresentando as complicações. Essas complicações estão relacionadas a uma anemia mais grave, a plaqueta baixa, né, plaquetopenia, que a gente fala, ao fígado já bastante comprometido e, às vezes, até insuficiência renal. Esse quadro, às vezes, se instala de forma tão grave que, mesmo na vigência do tratamento, o paciente evolui a óbito. E é importante a gente ressaltar também que os extremos de idade, ou seja, crianças e idosos, têm maior risco de evoluírem a óbito apesar do tratamento. Quais são os cuidados que a gente pode ter, então, para evitar a leishmaniose visceral? E é nessa dinâmica de transmissão, então a gente fala muito do cachorro, que o cachorro ele é um portador, pode ser um portador da leishmaniose, mas o grande vilão é o mosquito. Então a gente precisa ter o cuidado do manejo ambiental, de manter os nossos quintais sempre bem limpos, livre de material orgânico, então limpo de folhas, de fezes de animais, de sempre ter o cuidado do manejo de lixos também, porque é isso que vai manter a
erradicação ou a eliminação do mosquito. A gente, mantendo o mosquito afastado da nossa realidade, a gente mantém também a leishmaniose afastada de nós. Os primeiros sintomas, a importância de já buscar esse diagnóstico, né, doutora? Perfeito. Sempre que a gente se sentir doente, então febre, perda de peso, fraqueza, esses sinais e sintomas, isso são sinais aí para que a gente procure atendimento médico. Obrigado pelas informações, doutora Heloísa. Doutora Heloísa, então, falando com a gente, Rodolfo, ela que é médica infectologista, passando essas informações super importantes. Lembrando, então, que dos 20 casos registrados até esse momento aqui no estado de São Paulo em 2024, 18 são aqui na área de cobertura do SBT Interior, regiões de Araçatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Fico alerta, então, com os primeiros sintomas dessa doença, já buscar atendimento médico. Valeu, Lucas. Recado dado, prestação de serviços aqui no Primeiro Impacto.